Olá, tudo bem? Meu nome é Osmar, sou professor de matemática e eu vou passar para vocês uma orientação de estudo para quem estuda no CEJA e usa essa apostilinha aqui no mundo do trabalho. Essa orientação de estudo não exclui os demais conteúdos por quais nós não iremos citar aqui nessa breve explanação, tá? Então nós vamos começar aqui com a apostila da terceira série. Primeiro vamos para a página 9. Aqui na página 9, a gente vai começar a trabalhar com áreas. Por exemplo, como calcular a área de um retângulo? Então, a área do retângulo, da figura, desta figura aqui, como que eu calculo? A área é tudo isso que está aqui dentro, que cabe aqui dentro, esses quadradinhos aqui, ó. Então, quantos quadradinhos tem aqui? Você pode vir aqui e contar, né? Porque a figura é pequena, você vai ver que tem 15 quadradinhos. Mas, e se fosse uma figura maior ou não fosse numa malha quadriculada, como que você faria essa conta? Para isso, existe uma fórmula. E qual é a fórmula que a gente usa para calcular a área de um retângulo? A área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então aqui, ó, base, medida da base vezes a altura. Então, para essa figura que está aqui, ó, qual é a base? A base é isso daqui tudo. Eu tenho quantos? Como unidade de medida que é o quadradinho, nós temos então 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos. E a altura, 3 quadradinhos. Então, eu tenho aqui 5 vezes 3, nós temos aqui 15 quadradinhos que preenchem esse retângulo. E para calcular a área de um quadrado, né? O quadrado possui todos os lados iguais. Então, como que eu calculo a área de um quadrado? A área do quadrado é a medida de um lado elevado ao quadrado. O que seria isso aqui? Seria um lado vezes o outro lado. Então, por exemplo, vamos supor que esse quadrado aqui tenha a medida 3 de lado. Então, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Um pouco mais aqui abaixo, a gente vai aprender como que calcula a área de um triângulo. O que é um triângulo? Um triângulo corresponde a meio retângulo. Olha aqui, ó, nessa figura aqui. Essa figura aqui pode ser dividida ao meio de uma vértice, traçando uma diagonal até o outro vértice oposto. Isso aqui forma o quê? Um triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, olha só como que calcula a área de um triângulo. Nós vimos anteriormente que para calcular a área de um retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área do triângulo, o que vai ser diferente? A gente vai dividir por 2 o resultado. Olha aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Por que a gente vai dividir por 2? Porque dentro de um retângulo cabem 2 triângulos e a gente só quer a área de um triângulo. Agora nós iremos para a página 13. Aqui na página 13, o exercício pede assim: determine a área da figura a seguir usando o quadrado unitário na malha quadriculada como unidade de medida. Então, aqui a unidade de medida, esses são esses quadradinhos, porque está numa malha quadriculada. E como que eu vou calcular a área dessa figura toda? Aqui, está vendo?
veja que a gente tem que fazer o quê? Usar a forma de decompor essa figura toda em figuras menores. Por exemplo, olha aqui, ó. Aqui a gente, se passar um traço, a gente pode formar aqui um retângulo. Se você passar um outro tracinho aqui, e você vai formar um outro retângulo, dá para formar N formas diferentes aqui. Por quê? Após que você forma figuras com que você conhece como calcular a área, você vai calcular a área individual de cada figura que você decompôs aqui. Então você vai calcular a área dessa aqui, a área dessa. E daí, como que você vai fazer? Você vai somar a área de todas essas figuras aqui calculadas individualmente. A soma de todas as áreas vai dar a área total. Agora nós vamos para a página 20. Essa figura aqui também é a mesma coisa. Lembrando que a gente só calcula a área de quadradinhos inteiros, né? Isso daqui é dividido em quadrados inteiros. Olha que não está faltando nenhum pedacinho. Já aqui já está, ó. Não tem como calcular, contar esse quadradinho aqui se está faltando esse pedaço. Então, o que você tem que fazer? Você tem que montar como se você recortasse esse pedaço aqui todo e recortasse esse quadradinho aqui, você ia pular onde para juntar um inteiro? Aqui, não ia? Então, você tem que pensar nisso daí. Como que você vai formar um retângulo aqui para somar a área desse retângulo, a área desse e a área desse? Aqui esse desafio é interessante vocês fazerem também. Aqui você já pode dividir aqui, uma dica, dá para dividir essa figura em um triângulo e um retângulo e calcular também a área. Agora nós vamos para a unidade... Não, nós vamos continuar nessa unidade ainda. Para a página 20. Aqui a gente vai calcular o comprimento da circunferência e a área do círculo. Primeiro, então, vamos ver o comprimento da circunferência. Bom, o que é a circunferência? É tudo isso aqui, né? Isso aqui é a circunferência. Toda circunferência, quais são seus elementos principais? Toda circunferência tem um centro. Do centro até uma extremidade, essa medida aqui eu chamo do que? De raio. Lembrando que a circunferência é essa borda aqui, ó. É essa borda. E pegando de uma extremidade até a outra, né? Se fizer uma linha reta aqui passando pelo centro, né? Essa medida aqui, toda essa medida aqui, a gente chama como? A gente chama de diâmetro, né? Então a gente pode dizer que dentro do diâmetro cabe duas medidas do raio, certo? Sabendo disso, vamos descer um pouco mais aqui, então, na apostila.
Aqui a gente vai trabalhar com o π, né, que é essa letra grega aqui, que ele tem um valor numérico de 3,14 que a gente usa para os exercícios. Esse π ele vai estar na fórmula para calcular o comprimento da circunferência, que está aqui, ó. Como que eu calculo, então, o comprimento de uma circunferência? Se eu pegar aquela borda toda, cortar ela e esticar, né? Qual vai ser o comprimento disso aqui? É isso que nós vamos calcular. E para isso, a gente tem uma fórmula aqui, ó, que é esta aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Tá vendo que esse 2 aqui ele não muda, nem o π. O π é 3,14. O que vai mudar aqui é o valor do raio. Então o exercício vai dar o valor do raio e vai dar o valor do diâmetro e você vai simplesmente substituir aqui na fórmula. Um exemplo. Quantas pedaladas são necessárias para uma pessoa percorrer 1 km numa bicicleta cuja roda tem raio que mede meio metro? Então, olha só, o raio aqui, o raio mede meio metro. A nossa fórmula está aqui, comprimento igual 2 vezes o π vezes o valor do raio. O que é substituir? Substituir é tirar um e colocar o outro, né? Isso é substituição. Então, nós vamos substituir os valores. Nós já conhecemos os valores. Então, o 2 permanece aqui, porque está da fórmula. O π, a gente vai substituir. Qual é o valor numérico? 3,14. E o raio, quanto que mede o raio que o exercício deu? Meio. Então, 2 vezes 3,14 vai dar um valor. Vezes meio dá 3,14 metros. A mesma coisa aqui, vocês vão usar aquela fórmula para calcular o comprimento, que é 2 vezes o π vezes o raio, tá? Ó, comprimento igual a 2 vezes o raio vezes o valor do π. Então aqui ele está dando raio igual a 7,5. Então vai ser 2 vezes 7,5 vezes o π. Agora observe uma coisa. E quando o exercício dá o valor do diâmetro igual aqui? Diâmetro igual a 15. Dentro do diâmetro, não cabe duas medidas do raio? Cabe, né? Então, quando ele dá o valor do diâmetro, é só fazer o diâmetro vezes o valor do π. Só fazer o diâmetro vezes o valor do π, ó. Diâmetro vezes o valor do π. Então, seria o quê? 15 vezes o valor do π. Ok?